Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim, sejam bem-vindos ao nosso canal Manigi. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de linguagens do Enem. Bom, galerinha, vale lembrar que a gente está corrigindo aí o Enem de 2019, segunda aplicação, viu? A gente está fazendo a resolução da segunda aplicação, mas a gente também tem as resoluções da primeira, então não deixe de acompanhar aí nas playlists aí também do Enem de 2019 para ajudar vocês. A gente vai fazer aqui a resolução do Enem de 2019, segunda aplicação também, para ajudar vocês aí na revisão aí nessa reta final pro Enem, beleza? Então tá, então vamos agora, a gente tá corrigindo o Enem de 2019, né? Eu já disse, segunda aplicação, caderno azul. E agora a gente vai para a questão 11, né? Olha só, a questão 11, ela é bem interessante, ela descreve uma imagem pra gente, né? Olha só, de 2015, né? É sobre uma crítica a respeito da inclusão social. Gente, esse tema aí, inclusão social, foi muito falado, né? Principalmente agora no ano de 2020, com aulas online. Desculpa. Então, é um tema muito importante, né? Sobre a inclusão social. E olha, inclusão digital aqui no caso, né? Beleza. Olha só o que a imagem vai descrever pra gente, né? Tem um caminhão, nele descrito, né? O seguinte, inclusão digital. E aí, né, uma família, aqui no caso humilde, né, pelo que retrata a imagem, né, a seca também, e uma imagem de computador com um balde, parece, aqui no caso faz alusão, aqui no caso, a um balde de água, né. Então tá, olha o que a questão vai descrever pra gente, vai questionar pra gente. Ao relacionar o problema da seca à inclusão digital, essa charge faz uma crítica a respeito do que, né, olha só, dificuldade de distribuição de computadores nas áreas rurais. B, capacidade das tecnologias em aproximar realidades distantes. C, possibilidade de uso do computador como solução de problemas sociais. D, ausência de políticas públicas para o acesso da população a computadores. Ou E, escolhas das prioridades no atendimento às reais necessidades da população. Pause o vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, aqui no caso a letra E, né? Se vocês marcaram aí, né, no número 11, a letra E, vocês acertaram. Olha só, por que seria a letra E, né? Escolha das prioridades no atendimento às reais necessidades da população. Reparem a crítica que a imagem vai descrever, né? Seria essa, aí leva aquele questionamento, seria essa a realidade da população? Né? Inclusão digital, aqui no caso eles colocaram um computador, né? Beleza, interessante. Um computador, aqui no caso tecnologia, gente, ela é muito importante, né? Inclusive hoje, basicamente, ela é essencial para tudo, né? Até mesmo para, né? Aqui no caso divulgar conhecimento, né? Canais aí, estudos para várias coisas. Mas não é aqui no caso o que é mais necessário no momento. Por isso que é a crítica, por isso que a letra E, por isso que leva a refletir. Reparem a imagem, né? A reflexão que a imagem traz. A família humilde aqui no caso necessitando o quê? Aqui, né, o que a gente pode inferir, necessitando de água, né, pela caracterização da imagem, de uma seca aqui no caso. E aqui, a inclusão digital seria importante? Seria. Mas seria a real necessidade da população aí? Não seria mais, aqui no caso, o mais necessário a construção aí, né, de recursos hídricos, né, sei lá, aqui no caso colocarem caixas de água, né, ou eles estabelecerem aí um projeto para ajudar, para atender a real necessidade dessa população. Então essa que é a crítica em relação à imagem sobre a inclusão digital. Por isso que no caso que vai ser a letra E, né? Essa crítica a respeito da seca da inclusão digital na charge vai ser a escolha das prioridades no atendimento às reais necessidades da população. Por quê? Para eles, aqui no caso, a prioridade seria a inclusão digital. Mas qual que seria aqui no caso a prioridade da população? Né? A população carente aqui no caso, pela descrição da imagem, não seria aí no caso resolver esse problema aqui da seca, né? Então, aqui o que esse caminhão aí trouxe como prioridade não é a real aqui necessidade da população. Então, por isso que é essa crítica, por isso que é a letra E, né? A reflexão sobre isso. Qual seria realmente, né, aquele questionamento, aquela pergunta, qual seria realmente a real necessidade da população, né? Neste momento seria aí a inclusão digital,
né? Então, por isso que leva aquele questionamento. Não, né? Aqui no caso, a real necessidade da população é sanar o problema da seca. E não somente trazer uma foto, né? Uma imagem, aqui no caso de um computador, com um balde de água. Isso não é, isso resolveria a situação, né? Então, por isso que há uma crítica aí embasada aí aqui no caso, né? Nessa imagem. Olha só, por que não são as outras? Dificuldade na distribuição de computadores nas áreas rurais? Não, né, gente? Aqui no caso não é isso, não é distribuição de computadores, não, né? Qual que é o problema que a imagem vai retratar? A seca. Então, no caso aqui, é prioridade para eles a inclusão digital? O que seria prioridade? Não é sanar primeiro o problema da seca, né? Seria bom a inclusão digital? Claro, mas sanaria o problema deles, né? Essa que é o questionamento aqui no caso, a crítica, né? Olha só a B. Capacidade das tecnologias em aprimorar a realidade distantes, mesma coisa, né, gente? Vai sanar aí o problema da população? Não, né? Vai continuar a mesma coisa. Está se resolvendo, sanando esse problema? De maneira alguma. Olha só, a C, possibilidade do uso do computador como solução de problemas sociais. Aqui no caso, mesma coisa. Vai solucionar o problema aí? Né? Vai resolver de imediato? Trazer aqui no caso um computador? Não, né? Está se construindo algum recurso aí para sanar o problema da seca, né? Pelo que a imagem descreve? Não. Ausência de políticas públicas para o acesso da população a computadores, mesma coisa. Não, né? Por isso aqui no caso que a letra E, né, gente? Escolha das prioridades no atendimento às reais necessidades da população. Quais seriam as reais necessidades da população? Aqui no caso, sanar o problema, solucionar o problema da seca, né? Porque a imagem descreve aqui um ambiente seco, né? O que eles precisariam, o que seria prioridade no momento? A solução aqui no caso desse problema da seca, né? De falta de recursos hídricos aqui. Então, não estaria aqui no caso a inclusão digital aqui como uma crítica, não estaria solucionando o real problema deles, né? Eles teriam um computador? Sim, mas solucionaria o problema aqui na imagem, né? Pelo que a imagem descreve? Não, né? Então, qual que seriam as reais aí, né? O real aqui no caso, a real solução para esse problema, né? Então, por isso que existe uma crítica dentro disso, tá bom? Então, por isso que a letra E. Espero que vocês também tenham acertado, viu? De verdade, espero que vocês tenham entendido a questão, né? Não deixem de se inscrever no canal, aí que vai estar ajudando bastante a divulgar conhecimento. E vejo vocês nas próximas questões de linguagens, tá bom? Bons estudos para vocês aí, espero que vocês tenham entendido a questão. Beleza? E é realmente, né, uma importante reflexão aí pra gente, né? Referente aos problemas aí, né, que o mundo enfrenta, né? Bem interessante. Então tá, vejo vocês aí nas próximas questões. Um abraço, bons estudos e até a próxima.